energia solar não presta como você imaginou. Então quer dizer que você imaginou que iria contratar o seu sistema de energia solar e que daqui para frente ficaria despreocupado com a conta de luz. Não é isso mesmo que você pensou? Pois é, eu também imaginei isso até eu contratar o meu processo de energia solar. E eu quero dizer uma coisa para você. Tanto eu quanto você estávamos redondamente enganados. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar como realmente funciona o processo de energia solar. Os prós, que todo mundo fala, e os contras, que eu não vejo ninguém falando por aí. Vou mostrar também o que você deve se atentar se por acaso você resolver fazer o pedido da sua energia solar. E no fim eu vou dar uma dica muito valiosa caso você esteja fazendo essa pesquisa agora. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Fala, seu aposentado, sua aposentada com imóveis. Muita gente está aderindo ao processo, ao sistema de energia solar por aí. E eu vejo muitos kitneteiros, muitas pessoas que têm imóveis também com essa vontade de começar a adquirir esse processo. E hoje eu vou esclarecer alguns pontos sobre energia solar, algumas coisas que realmente faz sentido e outras coisas que não faz sentido nesse vídeo aqui. Até porque recentemente eu passei por essa jornada de pesquisa de energia solar e eu confesso, apesar de ter escolhido colocar energia solar, era muito diferente do que eu tinha imaginado no início. Então vamos lá, eu vou ser muito objetivo e direto naqueles pontos que realmente você precisa saber. Primeira coisa, a energia solar, todo mundo já sabe, é o processo de você conseguir captar a energia do Sol, as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol e transformar isso em energia elétrica, em corrente elétrica. O processo em si não é o que vem ao caso aqui. O fato é, de um tempo para cá, a energia solar ela tem crescido muito. Então muitas pessoas que nunca imaginaram em colocar energia solar, elas estão pensando sim em colocar energia solar. Pessoas que recebem ali uma conta de luz de 300, 400, 500 reais, começam a ver vantagem em colocar energia solar na sua residência. Hoje muita gente por aí fala muito bem de que adquiriu energia solar lá atrás, a energia já se pagou e hoje está dando um lucro absurdo. E isso é verdade. Só que a gente tem que considerar que existe uma data ali que acabou mudando algumas coisas, que foi o ano de 2023. Bom, então como é que funcionava antes de 2023? Antes de 2023, toda vez que você pede uma ligação de energia para sua concessionária, você precisa pagar o custo de disponibilidade, que é o valor mínimo que você paga ali. Mesmo sem usar nada da energia, você precisa pagar um valor mínimo. Isso aí é ok. Só que como é que funcionava? Você pegava a energia elétrica que era gerada por seu sistema solar e injetava essa energia na rede. Então imagine que você gastou 1000 kWh por mês naquele mês. E se você injetou 1000 kWh por mês naquele mês, você conseguiria compensar toda a energia que você injetou na rede. Ou seja, você não pagaria nada, com exceção do custo de disponibilidade, que é o valor mínimo. Só para você ter noção, o custo de disponibilidade aqui em Salvador, se for um painel monofásico, você paga ali entre 40 a 30 reais. Se for um bifásico, 70 a 80 reais. Se for um trifásico, 100 a 120 reais. Então, era isso que você pagava apenas, mesmo que você estivesse consumindo muito mais do que isso, porque você conseguiria compensar toda a sua energia. Só que, em 2023, as coisas mudaram. Em 2023, a gente teve a lei número 14.300 de 2022. Na verdade, ela iniciou em 2022 e passou a vigorar em 2023. Em outras palavras, o que é que essa lei ela diz? Ela diz que agora você não pode compensar toda a energia que você injeta na rede. Você precisa pagar uma taxa por isso. E assim, eu vou explicar com mais detalhes, mas no final das contas é isso. Se você tem uma quantidade de pessoas muito grande e aumentando, usando aquele serviço, as pessoas vão conseguir uma forma de taxar aquele serviço para que uma parte do dinheiro fique também para eles. Então, no final das contas, é isso. E isso vai acontecer também daqui para frente. As pessoas estão descobrindo mais energia solar e eu vou mostrar mais para frente que lá na frente, com certeza, vai ter uma nova mudança. Vai ter mais taxação porque as pessoas estão vendo que o dinheiro está circulando ali. E se o dinheiro está circulando ali, precisa ter uma maneira de taxar aquele dinheiro que está circulando ali. Mas vamos voltar para cá. Então o que é que essa lei alterou na prática? Ela alterou o sistema de cobrança da energia. Eu não sei se você sabe, mas a sua conta de energia ela é cobrada de duas formas. Primeiro, a tarifa de energia e segundo, a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a TE e a TUG. Você já deve ter visto isso na sua conta de energia, mas não sabia o que era e eu vou explicar para você agora. Basicamente, como é que funciona? Existe um grande sistema que gera energia, no caso são as hidroelétricas, termoelétricas e por aí vai. No caso aqui de Salvador é a Chesf. E existe a concessionária de energia. Então como é que funciona esse processo? A hidroelétrica, ela gera energia, vende para a concessionária. E a concessionária, ela pega essa energia e vende para você. Obviamente, a concessionária ela precisa vender a energia mais cara do que ela comprou, precisa incluir os custos de distribuição dessa energia, porque ela tem um custo para distribuir, trazer a energia de lá e levar até o seu imóvel, e precisa ainda ter lucro com isso. Então, no final das contas, o custo que a gente recebe nada mais é do que o custo real da energia, o quanto a gente paga pela energia, mais o custo de distribuição, mais o lucro que a concessionária precisa ter. Então, essa TE, que é a tarifa de energia, nada mais é do que o custo do produto, ou seja, o custo realmente da energia que a gente usa. E a TUG nada mais é do que o custo
da distribuição desse produto. Dentro desse custo de distribuição, a gente paga por 4 itens. O primeiro é o fio A, que é o fio que faz a transmissão da energia. O segundo é o fio B, que é o fio que faz a distribuição da energia. Então, um transmite, o outro distribui para todas as pessoas. E a gente ainda paga por encargos e perdas também de energia, porque a energia que sai de lá não é a que chega aqui, ela perde e a gente paga também por isso. E aí que tá, o que é que a lei diz? A lei diz o seguinte, olha, você pega a sua energia gerada e você precisa usar o nosso sistema de distribuição, porque a concessionária de energia, ela recebe a sua energia e ela distribui também para outros lugares. Então, já que você usa o sistema de distribuição, você precisa pagar por usar o sistema de distribuição. Ou seja, qual é o fio que faz o uso do sistema de distribuição? É o fio B. Então, eles falaram que daqui para frente, você pagaria uma porcentagem desse fio B aqui, porque você está usando o sistema de distribuição da rede para injetar a sua energia e a concessionária precisa pegar essa energia que você injetou e distribuir para outros lugares. Porque não necessariamente a energia que você gerou vai ser usada na sua casa. Às vezes, a energia que você está usando na sua casa é o que vem da concessionária de outro lugar, e a energia que você pega e injeta no sistema, ele joga para outro lugar. Então, ele precisa distribuir. E, no final das contas, se você parar para analisar, é até um argumento válido. Mas, no final das contas, eu quero ver a sua opinião. O que é que você acha? Você acha que esse argumento de a gente está usando o sistema de distribuição da rede para fazer a nossa distribuição é válido que eles cobrem a gente por isso? Ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero falar e mais no final eu vou dizer qual é a minha opinião sobre isso. Então vamos continuar. Tá, Marlon, então continuando. Quanto é que vale esse fio B? Quanto é que custa esse fio B? Quanto é que eu vou pagar? Calma que eu ainda vou explicar tudo nesse vídeo. Então, no final das contas, quais foram as mudanças? A mudança foi o seguinte: se você contratou energia solar antes de janeiro de 2023, você não vai ter alteração, você não vai precisar pagar pelo fio B até 2045. Em 2045 vai ter uma nova mudança, uma nova legislação. Então, quem fez antes já está livre desse pagamento, desse tal de fio B aí. Se você fez a partir de 2023, vai ter um aumento gradativo, ano a ano, de uma porcentagem do valor do fio B. Só para vocês terem noção, o fio B ele corresponde a mais ou menos 28% do valor total, do custo total da sua energia. Você vai pegar esse valor e, se você tivesse em 2023, você ia pagar 15% desse valor. Se você tivesse em 2024, você ia pagar 30% desse valor. Só que a gente já está em 2025. E se vocês observarem aqui, ele vai aumentando de 15% em 15%, até chegar em 2028 com 90%. Então, se você adquire a energia solar hoje, em 2025, você vai pagar 45% do valor do fio B. Ou seja, você não vai mais estar livre do pagamento do valor do fio B, você vai pagar 45%. Em 2026, 60%, em 2027, 75%, em 2028, 90% e em 2029 vai ter uma nova regra. Eles vão mudar novamente e eu tenho certeza que o que vai acontecer é mais taxas, mais tarifas que você vai precisar pagar. Mas calma, não se desespere, porque no final eu vou trazer uma conclusão sobre tudo isso. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar na prática como é que funciona, porque eu estou falando aqui em porcentagem, eu estou falando em ano, é as coisas que vão aumentando e você não pode estar visualizando quanto é que você vai pagar. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar na prática quanto é que você vai pagar ano a ano. E a pergunta é, você já sabia disso? Você sabia que existe essa cobrança do fio B, que não é mais simplesmente você colocar lá energia e ficar despreocupado que você não vai pagar nada? Então, se você não sabia e está sabendo agora, deixa uma curtida nesse vídeo, deixa um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essa informação e as outras que eu vou passar ainda são muito relevantes. Vai lá, deixa um like e agora bora voltar pro vídeo. Bom, agora a gente vai para o exemplo prático, que é o meu caso. Quanto é que eu pagava de energia? Eu estava pagando ali mais ou menos R$1.000 de energia. Mas calma, não é em um lugar só. Eu estava pagando mais ou menos uns 800 kWh por mês em 3 lugares. No primeiro prédio, que eu tenho 4 unidades. No segundo prédio, que eu tenho 5 unidades e que mais para frente eu vou ampliar para mais 6 unidades, ou seja, vai ficar no total com 11. E no meu imóvel, na minha residência. Então, somando essas 3 unidades, eu estava pagando mais ou menos 800 kWh por mês, que dá mais ou menos R$1.000 por mês. Aqui em Salvador, nesse momento onde eu estou gravando esse vídeo, o valor do quilowatt-hora por mês está mais ou menos R$1,24. E agora a pergunta é, quanto eu contratei? Bom, eu estava gastando, na verdade, 800 kWh por mês. KWh mês. Então a pergunta é, eu vou contratar os próprios 800 kWh por mês? E a resposta é não. Por que não? Porque eu estou construindo mais 6 unidades, então vou precisar de uma sobra maior. Então o que foi que eu fiz? Eu já contratei 400 kWh por mês a mais, ou seja, eu contratei 1.200 kWh por mês. Considerando que eu gastaria esses 1.200 kWh e que o valor é esse daqui, eu estaria gastando por mês, sem energia solar, R$1.488.
Guarda essa informação. Bom, então vamos lá. Quanto é que eu vou pagar considerando a energia solar? A conta que eu vou fazer é considerando que eu estaria usando já os 1.200 kWh por mês. Porque eu não estou usando agora, mas eu vou usar logo mais adiante. Então foi essa conta que eu fiz para tomar essa decisão. Não adianta eu colocar agora 800, sendo que lá na frente eu vou precisar de mais, porque eu vou ter mais unidades consumidoras. Bom, o valor do FIOB está mais ou menos aqui na faixa de 35 centavos. Uma última informação importante para a gente entender quanto é que eu vou gastar. Lembra que eu falei lá no começo da taxa mínima? Como é que funciona? Depende do seu medidor. Se for um medidor monofásico, dá mais ou menos na faixa de R$40. Se for bifásico, 60 a 70. Se for trifásico, entre 100 e 120. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho dois medidores trifásicos, porque eu tenho um medidor trifásico no prédio que está instalado em energia solar, um outro medidor trifásico em outro prédio separado, e eu tenho o meu imóvel que é um medidor monofásico. Então, na prática, eu vou pagar no mínimo, eu vou pagar 110 do primeiro medidor trifásico, 110 do segundo medidor trifásico e 40 do terceiro medidor monofásico. Ou seja, eu vou pagar no mínimo R$260 todos os meses, mesmo que eu tenha todos os custos da energia solar cobrindo aquilo que eu gastei naquele mês. Ah, Marlon, então você paga a taxa mínima mais o valor do FIOB? Não, você só paga um dos dois, aquilo que for maior. Então, por exemplo, a taxa mínima lá no prédio é R$110. Se o valor do FIOB for menor do que R$110, você paga R$110. Se o valor do FIOB for maior do que R$110, você paga o valor do FIOB proporcional à quantidade de energia que você consumiu. Isso quer dizer que não tem como eu pagar menos do que isso no meu caso. Mas no seu caso, por exemplo, se você estiver colocando a energia solar para um único prédio, você vai pagar uma única taxa dessa daqui. A questão é que eu quero usar em diferentes lugares. E aí aqui já está uma outra questão. As pessoas acham que vai conseguir usar em vários lugares, mas não vai ter um custo por isso. Muito pelo contrário. Você vai ter um custo em todos os locais que você tem, no mínimo, o valor da taxa mínima daquele local ali, de acordo com se o seu medidor é monofásico, bifásico ou trifásico. Uma outra coisa é, para quem está construindo um prédio e que quer fazer a medição separada pela concessionária, imagine o meu caso. No começo, eu ia colocar nesse prédio aqui 12 medidores, todos medidores bifásicos. O que ia acontecer? Se eu colocasse 12 medidores bifásicos, eu ia pagar no mínimo 12 vezes R$70, que daria R$840. Por que 12 vezes 70? Porque cada unidade que eu iria colocar energia solar, eu teria que pagar o mínimo. Por isso, por esse motivo apenas, que eu mudei de ideia e resolvi colocar apenas um medidor trifásico e fazer a medição individualizada. Então, se você tem um prédio onde você tem vários medidores separados, já saiba que você vai precisar pagar uma taxa mínima para cada medidor, e essa taxa vai ficar muito alta a depender de se ele for monofásico, bifásico ou trifásico. Mas voltando para cá, eu sei que você ainda quer saber como é que funciona esse FIOB, eu vou te explicar. Calma, vamos lá. Qual o valor da parcela de financiamento? Bom, eu financiei essa energia solar. E a minha parcela de financiamento são 36 prestações de R$915. Ou seja, são 3 anos pagando R$915. Então eu já tenho esse valor fixo aqui. Eu tenho que pagar R$915 por mês, tá? Segura essa informação aí. E uma outra informação importante é, a minha energia solar, o meu sistema fotovoltaico, ele saiu todo, né, me gerando 1.200 kWh por mês por R$21 mil. R$21 mil foi um valor muito acessível, porque eu fiz várias pesquisas e a maioria dos lugares estava dando entre 25 e 26 mil reais para esse sistema, que me gera 1.200 kWh e com microinversores. Nesse caso aqui, depois de algumas pesquisas e também depois de usar algumas estratégias, eu consegui que saísse por R$21 mil. E essas mesmas estratégias que eu usei aqui, eu ensino no meu curso Obra Econômica 2.0, e na verdade são 10 estratégias. Aqui, para esse caso específico, eu só usei 3 e eu já consegui economizar na faixa de R$5 mil no meu sistema solar. Então, se você tem interesse, se você quer conhecer esse curso, eu estou deixando aqui o link na descrição, vai lá e dá uma olhadinha. Agora, voltando aqui e vamos finalizar quanto é que ficou. Agora, finalmente, vamos descobrir quanto é que a gente vai pagar por esse bendito FIOB. A gente já viu lá que no ano de 2025 a gente vai pagar 45% dele, no ano de 2026 60%, 2027 75%, 2028 90% e 2029 só Deus sabe. Só Jesus sabe o que eles vão fazer, mas uma coisa eu já sei, eles vão aumentar a taxa. Ponto final. Vamos lá para 2025. Eu sei que o custo do meu FIOB é mais ou menos 35 centavos. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer isso individual para cada unidade aqui. Mas eu já fiz a conta individual, demora muito, não vai ficar didático aqui no vídeo, e eu já fiz a conta tudo junto, como se fosse uma coisa só. Fica muito parecido, então só para vocês terem noção, eu vou fazer a conta tudo junto, certo?
Então vamos lá, 1.200 kWh, vamos supor que ele gerou naquele mês. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 35 centavos, 0,35, multiplicar por 45%, ou seja, vezes 0,45. Isso vai me dar 15 centavos. Então 45% de 35 dá 15 centavos mais ou menos. E eu vou pegar esses 15 centavos e vou multiplicar por 1.200 kWh mês, que é o valor que eu vou gerar ali e vou injetar na rede. Então, isso vai me dar R$ 189. Então, no mês de, ou melhor, no ano de 2025, eu iria pagar R$ 189 por mês. Esse valor aqui vai estar menor do que a taxa mínima, ou seja, eu não vou pagar R$ 189 por mês. No ano de 2025, eu vou pagar o mínimo, que é R$ 260 por mês. Eu estou fazendo junto, mas teria que fazer separado. Você vai fazer o quanto você gastou na casa 1, multiplicar o valor do fio B para saber quanto é que você gasta na casa 1, depois o valor da casa 2, depois o valor da casa 3, tá? Só vou fazer aqui para nível didático, para você saber como é que faz na sua situação também. Vamos para 2026. Em 2026, é 60%, vou fazer a mesma coisa, 0,35 vezes 0,6, isso vai dar 21 centavos, então 60% de 35 centavos dá 21 centavos. Eu vou multiplicar por 1.200 kWh mês, vai dar 252. Então, em 2026, eu pagaria R$ 252 por mês, se eu fosse considerar o valor do fio B. Mas R$ 252 ainda está abaixo do valor mínimo. Então, em 2026, eu também pago R$ 260. Vamos agora para 2027, eu vou fazer a mesma conta. Vou pegar 35 centavos, multiplicar por 0,75, que é 75%, dá 26 centavos. E vou multiplicar isso por 1.200 kW, que é aquilo que eu vou gerar e injetar na rede. Vai dar R$ 315. Opa, em 2027 eu já pago R$ 315, ou seja, eu já vou passar a pagar esse valor, que é o valor do fio B. Eu não vou pagar esse valor e mais a taxa mínima, eu vou pagar apenas esse valor aqui. Lembrando que eu estou pagando esses valores aqui, somado com a taxa do meu financiamento. Só que aí que está o detalhe, 2028, eu já vou pagar 90%, então vai ser 0,35 vezes 0,9 multiplicado por 1.200, que dá R$ 378. Marley, esse valor do fio B aqui é o mesmo em todo o Brasil? Não. Esse valor de 28% é exato? Também não. Você precisa saber quanto é o valor do fio B aí na sua região para você conseguir fazer esse cálculo. Mas aqui está dando mais ou menos esse valor, 35 centavos por kWh. E aí, no final das contas, quanto é que eu vou pagar mesmo ano a ano? Vamos lá. Em 2025, eu vou pagar, vou tirar isso aqui, e vou pagar R$ 915, que é o valor do financiamento, mas eu não vou pagar 189, eu vou pagar 260, porque o maior valor é 260. Então isso aqui vai dar quanto? 915 mais 260, 1.175, igual a 1.100, igual a 1.175. Ok, esse é o valor que eu vou pagar em 2025 de energia. Em 2026 eu vou passar a pagar 915, mais 260 de novo, porque o valor lá ainda está menor. Então isso vai dar 1.175. Em 2027, eu vou pagar 915 mais 315. Isso vai dar quanto? Vamos ver. 915 mais 315, 1.230. 1.230. Agora que está o detalhe. E em 2028, eu vou pagar 378. E cadê o 915? Acabou. Se o meu financiamento é de 3 anos. 3 anos. Completou aqui os 3 anos, na verdade até o iniciozinho de 2028, né? Mas a maioria dos meses de 2028 eu vou pagar R$ 378 por mês. Ou seja, no ano que eu vou pagar o maior valor, que é R$ 1.230, ainda assim vai ser menor do que eu pagaria se eu estivesse usando essa energia aqui e pagando direto para a concessionária. Ainda tem um outro detalhe. Vamos supor que eu não use, agora no começo, os 1.200 kW. Aquilo que ele conseguiu injetar na minha rede, eu tenho até 60 meses, ou seja, 5 anos, para poder utilizar. Então, com certeza, lá na frente, eu vou conseguir utilizar essa energia que ele armazenou agora. E por que eu não vou conseguir usar toda a energia agora? Porque as minhas unidades ainda não estão prontas, mas vão ficar prontas logo em breve. Agora tem 2 detalhes, eu não sabia disso aqui. Quando eu comecei a procurar energia elétrica, eu achei que era no modelo
antigo, antes de 2023, que simplesmente você colocava lá energia elétrica, energia solar, e você conseguiria tirar toda a energia que você injetou na rede, ganhando como desconto. E não é assim mais que funciona. Uma outra coisa também que eu vim descobrir mais tarde é que se você tem vários locais, você consegue sim mandar para vários locais, mas você tem que pagar uma taxa mínima para cada local. Então, a depender de como você projete o seu prédio, se você fez as medições todas pela concessionária, você vai pagar várias taxas mínimas e às vezes fica inviável você colocar o sistema de energia. Uma outra coisa que você precisa saber também é que você precisa fazer manutenções anuais. Essas manutenções elas têm custo e você precisa estar ciente desse custo. É algo a mais que vai entrar, porque para você manter as suas placas gerando bem, você precisa de uma manutenção e normalmente essas manutenções não estão inclusas. Então não é só esse valor aqui, é esse valor aqui, mais o valor pelo menos uma vez por ano de manutenção. E agora eu vou dizer qual é a minha opinião sobre a questão da energia solar. Antes disso, eu quero dizer que eu vou fazer ainda um outro vídeo também sobre energia solar, porque teve muita coisa que eu não consegui falar nesse vídeo. Como, por exemplo, se você deve contratar uma energia solar com microinversores ou com inversores, como é que você deve se planejar se você tem vários imóveis em locais diferentes, se vale a pena ou não, nem sempre vai valer a pena, você precisa colocar isso na ponta do lápis, como pesquisar e encontrar o melhor, enfim, tem algumas coisas que eu deixei de falar, que eu vou falar no próximo vídeo. E agora a minha conclusão, e ainda no final eu vou ter uma dica para você. Primeiro, conclusão, energia solar vale a pena? Depende. Na maioria dos casos, ainda com todas essas questões, todas essas situações, vale a pena sim. Como você viu na minha situação. Se eu fizesse isso antes, valeria muito mais a pena ainda do que agora. Mas agora ainda vale a pena. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu não sei como é que vai ser a partir de 2029. Mas, independente do que aconteça em 2029, eu já tenho como é que vai ser até 2028. E até 2028, a energia solar ela vai se pagar e ela vai já começar a me gerar lucro. Então, mesmo que aumente a taxa, eu já não estou mais pagando financiamento, eu vou estar pagando uma taxa, em compensação, eu vou estar gerando energia muito maior. Sem contar que a gente tem garantias longas de 15, 20, 30 anos, a depender da empresa que você fez. Inclusive, para quem quer saber, eu fiz o meu processo de energia solar com a Inove Solar. Vou deixar o contato deles aqui na descrição. Para quem quiser entrar em contato diretamente com eles, até porque eu fui muito bem atendido, até o momento estou sendo muito bem atendido e muito bem assessorado nas principais questões que eu tive com relação a eles. E sem contar que o preço foi o melhor que eu consegui em todos que eu fiz o orçamento. O link está lá na descrição. Uma outra coisa que eu quero considerar com você é, eu olho para trás e fico chateado porque eu não fiz isso antes. E eu sou uma pessoa que pesquisa muito, que investe muito naquilo que eu posso economizar cada vez mais. E não faz sentido para mim eu não ter feito isso antes. Era só ignorância mesmo. Eu não fiz porque eu não sabia que podia fazer, porque eu tinha todas as condições para conseguir financiar. Porque quando você compra um processo como esse financiado, ele acaba se pagando. Não tem como você não ter lucro com relação a isso. Apenas se você não conseguir financiar, se você não tiver nome ou não tiver histórico para poder fazer um financiamento, aí sim é que você pode pensar na questão de ter que pagar à vista, ter que desembolsar e se descapitalizar. Mas se você consegue financiar, não faz sentido você não fazer isso. Eu fico muito chateado de não ter feito isso antes. Eu já deveria ter feito esse processo de energia solar há muito tempo e já teria economizado bastante com energia. E claro, tem uma coisa que você precisa se atentar. Cada vez mais a gente vai ser mais taxado com energia solar. Só que tem um detalhe. Quem faz agora, quem começa a fazer agora, já pega o período onde ainda vale a pena ter energia solar. Talvez, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, vai chegar um momento que não vale mais a pena. Mas é importante que você faça agora, porque você consegue aproveitar a possibilidade de agora. Veja quem foi que fez antes de 2023. Quem fez antes de 2023 está com um lucro absurdo. Tem até 2045 sem precisar pagar esse fio B, que a gente já está pagando. A gente está pagando, mesmo assim ainda vale a pena. Em 2029 eu não sei o que vai acontecer, mas em 2029, se acontecer alguma coisa, com certeza quem fez antes dessa data, de 2029, vai ter uma condição diferenciada, vai ter também um pedágio para poder passar. Então por isso é importante que, se tiver a possibilidade, eu acho sim que é válido já começar a fazer de agora. E no final das contas, essa é a dica que eu tenho para você. Se você pode fazer energia solar, faça a cotação. Pode ser na Inove Solar, pode ser em outra energia. Eu não estou ganhando nada para falar deles, que fique claro, tá? Mas que você faça sua cotação, faça as simulações que eu fiz aqui, já chegue para o profissional com essas informações do valor do fio B, pede para ele fazer um cálculo, pergunte o valor da manutenção. Isso é importante porque você vai precisar fazer uma manutenção por mês e faça o quanto antes. Porque quanto antes você fizer, mais vantagem você vai ter e mais retorno sobre o seu investimento você vai ter.